Uma das coisas recentes que tenho observado, que eu gostaria de abordar e mostrar a verdade da palavra de Deus a respeito disso, é um filme recente chamado Noé. Esse filme é tão maluco que faz com que Noé fique maluco. Ele ouve vozes quando Deus falou com ele. E o pior de tudo, faz com que Deus pareça ser bronco, malvado. E no final, quando Noé não consegue fazer a tarefa má de matar a sua família, coisa que não se encontra na Bíblia, é como se ele acaba sendo mais misericordioso do que Deus, quando Deus nunca pediu para ele matar a família dele. Isso é Hollywood, não a palavra de Deus. Deus mandou ele salvar a família dele. E diz que Deus tinha ele como um pregador de justiça. Durante todos os anos construindo a arca, ele estava pregando. Mas o mundo estava tão mal que eles não deram bola para o que Noé estava falando. Deus deu oportunidade, chance atrás de chance, e eu odeio a falsa representação do meu Deus feita neste filme. Então, vou dizer a vocês, alguns cristãos se opõem a isso, dizem tudo bem, a licença poética. Eu vou dizer o que é a licença poética. Ela nunca tira do personagem, não foge da essência básica do personagem. Como, por exemplo, o filme A Paixão de Cristo. É excelente, pois existe uma licença poética quando você vê o menino, Jesus como menino, ele cai, se machuca e a mãe vem socorrê-lo. Isso é licença poética. Essa parte não está na Bíblia, mas isso poderia ter acontecido, foi muito apropriado, porque realmente isso tocou no coração dos pais assistindo ao filme. Foi uma das melhores cenas do filme, e isso é licença poética. Ele não foge do personagem de Cristo ou da mãe dele. Mas essa licença poética de Noé é demais. Concordam? Então, não vou mais falar a respeito do filme Noé, a não ser que precise, mas eu vou falar a verdade a respeito da história de Noé, porque Jesus falou, assim como foi nos dias de Noé, assim serão os dias da vinda do Filho do Homem. Em outras palavras, será exatamente o mesmo cenário. Então, primeiro deve-se compreender a promessa. Compreenda a primeira promessa. É uma profecia, a profecia das profecias, a promessa das promessas. É a promessa em Gênesis 3:15, onde Deus diz a Satanás, Satanás estava na serpente. Adão e Eva haviam sido tentados a cair na tentação e eles caíram na tentação. Então Deus está abordando o pecado e abordando o inimigo. E Deus diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, a semente de Satanás, e a sua semente. Quem é a sua semente? Nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que as mulheres não têm semente, os homens fornecem a semente. Então, a semente, isso é uma promessa de um nascimento de uma virgem, que Jesus nasceria como a semente da mulher. Ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, este ferirá a cabeça, o Messias, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, ele iria ferir, esmagar a cabeça. E isso mostra a foto dele morrendo na cruz por todos nós. É um reflexo disso. E então Deus prometeu que o Messias viria, o matador de dragões, o esmagador de serpentes. Esse viria da mulher. Então Adão e Eva tiveram filhos, Caim e Abel. E em João diz que Caim era do maligno, ele estava aberto às sugestões do maligno. Caim, ele foi recrutado, digamos, pelo diabo. O diabo não é onisciente, o diabo não sabia quando Jesus, o Messias, viria, então ele pensou que imediatamente a semente da mulher seria o Salvador. Então, quando os dois irmãos, Caim e Abel, eles fazem ofertas a Deus, um ofereceu sacrifício de sangue, o outro fez oferta de saladas.
vegetais, sabendo muito bem, porque os dois irmãos sabiam que Deus disse: sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. E mesmo assim, Caim, o sacrifício dele foi um sacrifício sem sangue. E a Bíblia diz: Deus favoreceu a Abel, teve respeito a Abel e seu sacrifício. Lembre-se disso, quando você vem a Deus com um cordeiro puro, Deus tem respeito por você, devido ao cordeiro que você traz. Deus não está olhando para você, Deus olha para o teu cordeiro. Não é o quão bom você é quão bom o teu cordeiro é. Amém? Deus olha para o teu cordeiro. O nosso cordeiro é o Senhor Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Obviamente, o diabo viu o favor de Deus sobre Abel e pensou que Abel era a semente da mulher que iria esmagar a sua cabeça. Por isso a campanha de assassinato começou. O irmão veio com ciúmes de Abel e o primeiro assassinato teve a ver com religião. Os dois irmãos abordaram a Deus, um abordou a Deus da forma de Deus e outro abordou a Deus da sua própria forma. Uma forma de Deus, outra forma dos homens. E Caim matou a Abel. E o diabo disse: pronto, ok, agora a palavra de Deus não vai se cumprir, ninguém vai esmagar a minha cabeça. E então, mais tarde, ele descobriu que Abel não era o Messias. Então, vamos voltar à história. Gênesis 6. E aconteceu como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. E então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes, Nefilim, em hebreus é da palavra nefal, cair, os caídos. Haviam gigantes na terra e também depois, isso está em destaque, para que você perceba que houveram duas influências de anjos caídos se envolvendo com as filhas dos homens, ok? Quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Quando diz aqui os varões valentes e varões de fama, diz grande, tanto em tamanho como em maldade. Eram de grande estatura, em tamanho e maldade. Vamos ver aqui em verso 2 quem eram os filhos de Deus e as filhas dos homens, que menciona aqui nesse verso. Menciona filhos de Deus e filhas de homens. Bem, a Bíblia precisa interpretar a Bíblia. As filhas dos homens são simplesmente mulheres. Mulheres da humanidade, uma mulher normal, nascida de Adão. Mas quem são os filhos de Deus? Na versão Septuagênica, que é a versão grega das Escrituras no Antigo Testamento, essa palavra aqui é angelos, anjos, não anjos de Deus. Anjos que vieram de Deus, mas que caíram. Como foi que caíram? Com Lúcifer, que se tornou Satanás. Então, essa queda mencionada em Isaías e foi muito antes de Deus criar o homem. Então, um terço dos anjos seguiram a Lúcifer, Satanás. Então, esses anjos caídos fizeram algo. Eu vou provar rapidamente para vocês que, na verdade, a Bíblia interpreta a Bíblia. Na verdade, eles são anjos. Algumas pessoas debatem que, na verdade, os filhos de Deus são a linha de Caim, genealogia de Caim. Não, eles não são humanos, são anjos. A pergunta, você pode perguntar, tá, mas anjos têm corpos como homens? Então, a Bíblia diz: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela, alguns não o sabendo, hospedaram anjos. Então, isso quer dizer que anjos podem ter aparência de homem, em termos de sexo, gênero. Os anjos são representados na Bíblia como homens. Eles não deveriam abusar a essa posição, mas isso aconteceu na época de Noé. Eu vou provar para você que os filhos de Deus são anjos. Aqui, Beni Ha-Elohim é a palavra usada para filhos de Deus. Qualquer pessoa criada diretamente por Deus é chamado de filho de Deus. Nós somos filhos de Deus da mesma forma na qual Jesus é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus, Jesus é o unigênito. Nós somos completamente homens,
nascidos como filhos de Deus e passamos a fazer parte da família de Deus, mas os anjos não têm a posição de família de Deus ou filhos de Deus. E eles são criaturas diretas de Deus. Adão era chamado de filho de Deus porque foi criado diretamente por Deus. Depois, através da produção de filhos, humanos não são criações diretas de Deus. As criações diretas de Deus são chamados de filhos. Não filhos em termos de relacionamento familiar, mas criação direta de Deus. Em Jó 1, quando os anjos se apresentaram a Deus, Jó 1 diz: houve um dia onde os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor e Satanás também estava entre eles. Então, Satanás é um anjo caído. E ele também apareceu. Em Jó 38, quando Deus falou a respeito da criação, diz: quando as estrelas da alva juntas cantavam. E temos prova que as estrelas emitem música. E todos os filhos de Deus rejubilavam. Durante a criação, onde estavam? Quem eram os filhos de Deus? Os anjos. Então, o que acontece é que o diabo estava com a intenção de corromper a semente da mulher, e ao fazer isso, ele consegue recuperar a posição dele. Então, o que aconteceu antes do dilúvio de Noé? Foram centenas e centenas de anos que se passaram e Adão ainda estava vivo. Adão morreu com 930 anos. Naquela época, eles viviam vidas muito longas, na época pré-diluviana. Eles viveram vidas longas. Então, durante esta época, o que aconteceu foi os anjos caídos, sendo instigados por Satã, vieram as filhas do homem, tomando forma de homem, e tiveram relações com as filhas dos homens, produzindo Néfilins. Esquisito. Hoje temos uma corrupção, uma versão corrupta que vemos na mitologia grega. Na mitologia grega vemos fotos de gigantes e dizemos: é só fábulas, é mito. Mas na verdade lá atrás, mesmo durante a época de Alexandre, eles ainda se lembravam da existência de gigantes na Terra. Hércules e essas coisas eles chamavam os de semideuses. Temos uma foto de um aqui. Ciclopes. Esquisito. Haviam gigantes naqueles dias, Nefilins, da palavra Nefal, os caídos. Voltando para Gênesis 6. Haviam gigantes naqueles dias e também depois. E então, em outras palavras, naqueles dias, nos dias antes do dilúvio vir destruir a todos. Depois do dilúvio. Depois do dilúvio, também houve uma presença dos anjos. E aí produziram os Anaquins, Efaíns, são todos da linhagem Néfilim. E quem foi que Deus levantou para parar e exterminar essa raça de gigantes? Israel. Onde esses gigantes estavam concentrados? O diabo sabia da importância da terra de Israel. Eles estavam ali como cananitas. A Bíblia diz que quando Deus mandou eles irem para a terra, os cananitas já estavam na terra. Eles estavam ali em cima da terra prometida a Abraão. Eles foram lá para impedir o cumprimento da promessa. Então houve essa influência antes do dilúvio. Dilúvio os levou embora e depois do dilúvio isso continuou. Aí lembram quando Davi matou Golias? Golias era um gigante dos filisteus. Muitas vezes na Bíblia diz eles eram grandes, enormes em tamanho, alguns com 11 dedos das mãos, 11 dedos dos pés. Não fiquem olhando por aqui, porque hoje em dia não existem gigantes. Qualquer semelhança é mera coincidência. Aqueles dias estavam presentes e Deus levantou o povo de Israel para exterminá-los. Por que Deus não mandou outro dilúvio? Porque ele prometeu a Noé que não iria enviar outro dilúvio. Bom, o diabo estava comemorando. Ele disse: eu posso de novo adulterar a raça humana e não vai mais ter nenhum dilúvio. Estão compreendendo? Vamos voltar para Gênesis 6.
Adoro o fato que estão compreendendo. Verso 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. A propósito, os anjos não ajudaram Noé na construção da arca, tá? E então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe o seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Percebam que a adulteração foi tanta, depois de passar tantos anos, que o mundo todo eram homens ainda, mas eram homens pervertidos, meio homens, meio humanos, meio anjos, meio homens, com os pensamentos continuamente maus. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Noé achou graça. Essa é a primeira menção de graça na Bíblia. Diz Noé, porém, achou graça. Se você olhar mais a fundo, o que encontra graça aos olhos de Deus? Noé. O que quer dizer Noé? Descanso. O descanso encontra graça aos olhos de Deus. Algumas pessoas acham que graça só pode estar sobre uma pessoa quando eles são cheios de pecado. Por mais que isso seja verdade, que quando a iniquidade abunda, a graça superabunda, mas uma pessoa que não se parece com Jesus pode ter graça por estar cheio de descanso. Tudo bem até agora? Bem, vamos lá, verso 9. Essas são as gerações de Noé. Eu devo mostrar isso para vocês, segundo de Pedro 2. Ele fala a respeito disso. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, ele está falando dos anjos que pecaram quando Lúcifer caiu. Mas Deus os jogou ao inferno, prendendo e reservando-os para o juízo. E aqui tem o contexto, aqui é muito importante. Não está falando da queda de Lúcifer naqueles dias, no começo de tudo. Ele está falando da época de Noé. Esses anjos presos no inferno hoje estão presos em correntes de escuridão. E a palavra inferno aqui é utilizada apenas uma vez em todo o Novo Testamento. Quando você vê inferno é Sheol, Gehenna, mas aqui é Tártaros. Só foi utilizado uma vez, quer dizer que os anjos caídos foram julgados mais cedo. Ainda existem anjos caídos, os demônios que percebemos, são aqueles instigando-os a fazer o mal, trazendo problemas no seu casamento, trazendo aflições ao seu corpo, doenças, enfermidades. Por isso usamos o nome de Jesus Cristo e descobrimos que a doença vai embora. E então diz aqui, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, que foram Noé, sua esposa, os 3 filhos e 3 esposas. No filme diz que só tinha uma esposa. A língua chinesa é muito antiga. E eles falam, na linguagem chinesa, eles falam a respeito do dilúvio. Quando desenvolveram a linguagem, a palavra Chuan para barco, veja aqui. Ele tem o Chou, que é barco. Ele tem um Ba, quer dizer 8. E pessoas, 8 pessoas, 8 bocas. Quando assim eles representam as pessoas com a boca. Então, 8 bocas em um barco. 8. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as 3 esposas. 8. Vamos voltar a Gênesis. Opa, voltando a 2 de Pedro. Então, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé com mais 7 pessoas, pregoeiro da justiça. Com uma mão ele pregava na arca e com a outra ele proclamava a justiça de Deus. Falando, pregoeiro da justiça, dizendo, salve a si mesmo. O julgamento está vindo. Não é como se Noé fosse cruel. Ah, eu vou criar um barco aqui, os outros que se danem. Não, Noé estava pregando às pessoas. E nenhum deles se arrependeu. E Deus
ele trouxe o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Ok? Então, todo mundo entendendo até agora? Então, essas são as genealogias de Noé. Noé era homem justo, preste atenção. Noé não era justo devido a seu caráter. Ele era justo devido ao sangue do Cordeiro. Eu provo isso a você. Vamos para Hebreus 11. Noé, ele foi avisado por fé, sendo avisado de coisas que não se veem, movido de temor sadio, na qual foi condenado o mundo, e ele se tornou herdeiro da justiça de acordo com a fé e não de acordo com as obras. Então, por que Deus salvou a Noé e sua família? Porque eles eram os únicos inteiramente humanos que se restavam. Depois de centenas e centenas de anos, a adulteração estava quase completa e Deus teve que enviar o dilúvio devido à sua graça e misericórdia, para que Deus pudesse preservar a raça humana e que Deus pudesse trazer a fidelidade da sua palavra, onde o Messias iria vir esmagar a cabeça daquele que oprimiu a humanidade. Ele iria vir esmagar a cabeça de Satanás, ok? Então, vocês estão entendendo? Quando você entende isso, você vê a misericórdia de Deus, o amor de Deus. Vamos voltar a Gênesis. Então, ele era um homem justo por fé. E você diz, mas aqui diz, ele era perfeito em sua geração. A palavra perfeita aqui é tamim, em hebraico, o que é sempre utilizado para um cordeiro que vai ao sacrifício. Disse que o cordeiro é sem mácula. Se refere ao corpo físico de Noé sem mácula dos anjos caídos nele. Em outras palavras, Noé era a única família puramente humana na raça. Era a única esperança que sobrou e Deus salvou a todos na arca. Você compreende isso agora? Você compreende a graça de Deus? Graças a Deus que Deus preservou, assim, a humanidade, a raça humana. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. E desses 3 vieram todas as raças do mundo. Saibam de algo, isso é provado cientificamente. Todas as raças vêm de um casal, um homem e uma mulher. Quer você seja chinês, indiano, a Bíblia diz, Deus fez todos de um casal, Adão e Eva. E por isso, todas as variedades que temos no mundo, por exemplo, 200 variedades de cães no mundo. Nós temos também aí já lobos, mas todos vêm de um par de cães, originalmente. Isso da arca. Noé não trouxe todas as espécies de cães, todos diferentes pedigrees à arca. Número 1, ele os trouxe, os casais. Ele não trouxe, Deus os trouxe até Noé. Eles vieram até Noé na arca. Havia algo a respeito dos animais que a ciência não pode explicar até o dia de hoje. 2 coisas a respeito de animais que aconteceu na época de Noé. Número 1, o instinto migratório deles. A ciência ainda não explica como, por exemplo, vamos ver os pássaros, assim como as borboletas. Tem o Painted Lady Butterfly e ela voa. Ela voa da Islândia, quando fica muito frio, ou da Europa durante o inverno, ela viaja milhares de quilômetros até a África, em um local onde você vê todos ali juntas. Durante os meses frios, ele passa os dias quentes da África. Depois, a qual, prestem atenção, eles retornam. Não as borboletas originais, mas os seus filhotes, os pais morrem, mas os jovens voltam exatamente para o local de onde os pais originalmente vieram. As borboletas têm cérebros? Mas Deus os guia. As pessoas vão dizer, não, é um instinto migratório. Eles não vão reconhecer a Deus, eles chamam de mãe natureza. Que mãe natureza? É o pai Deus. Eles vão dizer qualquer coisa menos apontar para Deus.
E quando Hollywood produz os filmes, eles estão sempre glorificando ao homem, nunca glorificando a Deus. E é por isso que, quando assistimos esses filmes bíblicos, certifique-se que seja feito por pessoas nascidas de novo. Porque não é apenas a água que você bebe, mas a fonte da água que você bebe que é importante. Muito bem. Ok, então, voltando aqui, a terra estava corrompida e Deus olhou sobre a terra e estava corrompida. A palavra quer dizer destruída, a mesma palavra grega para, em hebraico, shakat. Então, toda a carne havia sido destruído. Então disse Deus: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Então Deus falou, aqui mostra a graça e misericórdia de Deus. Deus sempre prepara os seus antes da crise. Não se esqueça, a arca de Noé foi ideia de Deus, não de Noé. Noé não falou, eu acho que eu vou construir uma arca. Não, não foi assim, foi ideia de Deus. Eu estou enviando um dilúvio, prepare-se. Isso é graça. E ele explicou ainda, uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Então, em hebraico é muito interessante. Betume é asfalto, aquilo que usamos para as estradas. Tar, ele é pegajoso. E essa foi a cola do gofer, a madeira utilizada para a arca. Em hebraico, literalmente, a palavra cobrir é kafar, que quer dizer para você cobrir lado de dentro e de fora. E saibam que betume é chamado de zeter em hebraico e não kafar. Kafar é a palavra utilizada para pacto, a palavra para revestimento, cobertura dos teus pecados. Não é interessante que aqui, desde aqui, Deus já indica que a arca de Deus é um protótipo do seu filho Jesus Cristo. Vemos a palavra cobrir. Cobrir o quê? Não apenas o lado de fora para dentro, mas de dentro, mesmo teus próprios pecados. Você está coberto, por dentro e por fora revestido. Então, a arca de Noé é uma foto de Jesus Cristo. Tenho certeza que Jesus Cristo, quando ressuscitou dos mortos, quando ele abriu a Bíblia, lendo a respeito de si mesmo para os dois discípulos, eu tenho certeza que quando ele leu a respeito de Noé, ele sorriu e disse, eu sou a arca. A arca sofreu a ira divina contra toda a maldade que os anjos caídos haviam trazido sobre o homem, a maldade do homem, ao ser influenciado por eles. Essa ira divina de Deus bateu na arca, mas nenhuma onda de julgamento encostou em Noé. Compreendem isso? Existe um verso em Salmos 42 que o Messias, Jesus na cruz, diz: todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Veio sobre ele, mas nunca encosta em nós. Ele levou por nós. Vamos louvá-lo. Vamos ver uma foto aqui da Arca de Noé. E Deus disse, coloque as janelas sobre a parte de cima. Ele farás na arca uma janela e de um côvado acabarás em cima. E por toda a volta, vejam a foto de novo, podemos ver aqui a janela. Então, a ventilação, a luz vindo das janelas. Por que Deus não colocou janelas na lateral? Normalmente, nos barcos normais, eles fazem isso. E a altura, o formato é quase do mesmo tamanho do Titanic, que foi considerado o maior barco construído. Os construtores de barcos dizem que o tamanho é muito parecido, a dimensão ao Titanic. O homem constrói e ele acabou afundando. Quando Deus constrói, você pode descansar. Quem está construindo a tua casa? Então, por que colocaram as janelas ali? Deus não queria que Noé tivesse que ficar ocupado
vendo toda a corrupção do mundo, que é você olhando para cima, assim como os filhos de Israel quando estavam no deserto. Eles havia o ar-condicionado ali protegendo eles, havia um pilar de nuvem. Eles precisavam apenas olhar para os olhos em Jeová, manter os olhos em Deus, e não olhando para os inimigos, as serpentes e todas as dificuldades da jornada. À noite, e o deserto fica muito frio, Deus põe ali um pilar de fogo, um aquecedor. Então, ele sempre manteve-os na temperatura certa. Então, precisamos apenas manter os nossos olhos nele e ele proverá. O diabo diz: olha ao redor, olha ao redor. Não, amigo, não fique olhando ao seu redor. Se você olha ao seu redor, você ficará estressado. Ah, então não olhe ao redor. Olhe dentro de você. Olhe para os seus pensamentos. Olhe para as suas emoções. Chame-se de cristão. Não, não olhe dentro. Você ficará deprimido. Não fique olhando ao redor e fique preocupado. Olhe para Jesus e fique descansado. O diabo vai fazer você ficar olhando por tudo, para impedir que olhe para cima. E a propósito, quem foi que fechou a porta quando chegou a hora? No filme, diz que Noé estava ali batalhando até o último momento. E Noé fechou a porta. Mas a minha Bíblia, vamos ver, Gênesis 7, vamos descer aqui, verso 15. E de toda a carne em que havia espírito de vida entraram de 2 em 2 para Noé na arca, e os que entraram macho e fêmea de toda a carne entraram como Deus lhe tinha ordenado. Deus é Elohim em hebraico. Elohim é o Criador. Teus amigos, teus colegas não os conhecem. Se acreditam nele, eles falam Deus. Eles não o conhecem. Bom, e diz aqui, e o Senhor o fechou por fora. A porta não foi fechada por Noé ou os filhos. Deus fechou a porta. Quando Deus fecha a porta, você está seguro dentro. Quando Deus fecha a porta, ninguém pode abri-la. Você está seguro, ninguém pode retirá-los, nem as águas de julgamento, ninguém, nem um pastor, nem um demônio, nem um diácono. Você está eternamente seguro em Cristo. Algumas vezes as ondas ficam um pouco turbulentas, assim como quando você está voando em um avião. Favor apertar o seu cinto de segurança. Estamos passando por uma área de turbulência. Costuma durar uns 10 minutos. Então, talvez algumas partes da jornada de Noé ficaram turbulentas e Noé caiu, mas Noé, mesmo caindo, caiu fora da arca ou dentro da arca? Escute, você está dentro de Cristo mesmo quando cai, você cai dentro da arca, não fora da arca. This excerpt is brought to you by josephprince.com. To get the full message, visit josephprince.com.